Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre limpeza de carburadores sem a máquina de ultrassom e sem descarbonizante, tá? Muita gente vê aí no nosso canal as manutenções que são feitas e a gente utiliza, né, desse equipamento e também utiliza aí do descarbonizante, e as pessoas perguntam: mas Douglas, eu não tenho a máquina de ultrassom, eu não tenho descarbonizante, como é que eu posso limpar meu carburador para mim poder utilizar o meu equipamento? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o assunto, tá? Tá curioso? Quer aprender? Vem com a gente até o final do vídeo. Bom, então antes da gente ir para a limpeza do carburador, deixa eu contar uma historinha rápida aqui para vocês, para a gente entender o quanto informação é importante, tá? Como é bom você ter conhecimento e saber utilizar esse conhecimento. Às vezes a gente fica amarrado por não ter conhecimento ou não ter a informação correta. Quando eu comecei a mexer com esse tipo de equipamento, né, roçadeira, motosserra, que é a linha casa e jardim, e também a linha náutica, eu migrei. Eu mexia com mecânica automotiva e passei para esse tipo de manutenção. Então na época, quando eu fiz isso, eu já tinha a máquina de limpar bico equipada com a cuba de ultrassom, tá? Porém, eu não tinha informação, eu desconhecia, tá, essa possibilidade de limpar esse tipo de carburador no equipamento. Então durante muito tempo eu fiquei com a máquina guardada, que eu praticamente não usava, e fazendo a limpeza dos carburadores de forma manual, da forma convencional, que eu vou mostrar para vocês. Depois eu comecei a frequentar para buscar peça, as autorizadas, autorizada da Steel, autorizada da Husqvarna. E aí eu comecei a pegar amizade, tanto com os mecânicos, e comecei a conhecer a assistência, né? Às vezes a gente entrava para poder trocar alguma ideia sobre peça, consultar algum manual, e aí você começa a observar como que é a oficina das assistências. E numa dessas visitas, eu reparei num cantinho lá, não era nem uma máquina de bico, era somente a cuba de ultrassom mesmo. Inclusive a deles era uma cuba grande, acredito que era de 2 ou 3 litros, e um monte de carburadorzinho limpando lá. Aí eu fui trocar ideia com o mecânico e perguntei para ele: o que é isso aqui? Ele falou: não, isso aí é a cuba de ultrassom, a gente utiliza para limpar os carburadores e tal. E aí também que eu fiquei conhecendo o descarbonizante. Ele me falou: a gente aplica o descarbonizante, deixa ele funcionar, deixa ele agir, e depois leva para a cuba de ultrassom e a cuba finaliza a limpeza. Depois a gente faz a montagem. Aí sim, depois desse dia, depois do dia que eu recebi a informação, eu comecei a utilizar o equipamento. Então, durante muito tempo, eu fiz a limpeza de forma manual, tá? E a grande maioria dos serviços que eu soltei não teve retorno, tá? Foi tranquilo. Porém, eu tenho certeza também que eu condenei muito carburador por entupimento, que se de repente eu tivesse o conhecimento e tivesse utilizado o equipamento correto, talvez aquele carburador que eu condenei não seria descartado, poderia ter utilizado, porque já aconteceu de eu ter que passar carburador de motosserra, de roçadeira, principalmente aqueles que não tem regulagem, tá? Tem uns carburadorzinhos de roçadeira, só para vocês entenderem. Ó, esse aqui a gente tem o parafuso de regulagem, então a gente consegue tirar ele, e por aqui a gente tem uma janela de limpeza, então eu consigo passar um ar, eu consigo aplicar alguma agulha, alguma coisa, se estiver obstruído, para poder fazer limpeza. Esses aqui não, esse aqui já não tem, tá vendo? Ele só tem aqui a entrada de combustível, a saída, e a regulagem dele é fixa, tá? Então, se ele entupir as galerias internas aqui, dificilmente a gente consegue ter acesso mecânico. Então a máquina de ultrassom, ela faz esse tipo de serviço. Então, depois que eu comecei a utilizar o equipamento, que eu tive a informação, ficou mais fácil, a gente pôde agregar aí um serviço de qualidade na nossa oficina. Então, a mensagem desse vídeo aqui é a seguinte, tá? A gente divide em 2 grupos de pessoas. Você que está iniciando na mecânica, quer abrir uma oficina ou já tem uma oficina. Então, o conselho que eu te dou, eu sei que quando a gente está começando nem sempre é fácil. Às vezes falta verba, a gente começa com o que tem. Beleza, maravilha. Começa a trabalhar, começa a fazer a limpeza de forma comum, tá? Mas assim, coloca na tua mente um investimento num equipamento desse aqui, tá? Não precisa ser uma máquina de limpar bico, porque a máquina de limpar bico ela é um pouco mais cara.
mas a cubinha de ultrassom, tá? Eu tinha uma, tem uns vídeos aqui que até mostro ela. Ela era de 1 litro, tá? Acho que eu paguei na época, acho que em torno de 200, 300 reais uma cubinha daquela, tá? Um detergente, você vai comprar, um vidrinho. Aqui, ó, uma soluçãozinha que a gente coloca ali, dependendo da rotatividade do fluxo de carburador, a gente troca uma vez por semana, a cada 15 dias, tá? Mas é um equipamento que funciona da seguinte maneira: você vai estar agregando mais qualidade ao seu serviço, tá? Você vai estar prestando um serviço aí de nível de autorizada, tá? E você também vai estar mais tranquilo. Por quê? Porque você sabe que você está utilizando um equipamento que realmente está fazendo uma limpeza profunda, tá? Que está agindo ali nas galerias do carburador. Então é um serviço mais profissional, beleza? Então para você que quer viver disso, você que quer montar uma oficina, pensa assim, tá? Se não de início, mais pra frente, hora que começar a ganhar um dinheirinho, investe, porque é melhor. Tanto para você vai ter a segurança de que você está prestando um serviço melhor, uma limpeza tranquila, e também agregando valor, tá, ao teu empreendimento aí e oferecendo um serviço de qualidade, tá? Agora você que é hobbyista, tá? Aquele cara que gosta de mexer com mecânica de final de semana, aquele hobbyista por prazer. E tem gente que é aquele hobbyista por necessidade, né? Porque é fácil para mim falar às vezes de assistência quando eu estou numa cidade, que nem a minha aqui, onde você sai tem 10, 20 oficinas aí para você levar o teu equipamento, tá? Eu vejo comentários aqui de pessoas que moram, tipo, a assistência mais próxima está a 150, 200 quilômetros. Então, esse cara, ele tem que se virar, ele tem que aprender, ele tem que usar o que ele tiver lá na hora, para poder não ficar na mão, ou então ter que ficar se deslocando. E nem sempre o problema dele é resolvido na hora, tá? Às vezes você leva um equipamento numa oficina, você tem que deixar lá para fazer orçamento, tá? Não resolve na hora. Então para uma pessoa que tem essa dificuldade, que mora longe, é muito difícil e o equipamento parado faz falta. Então vamos lá, vamos partir para a limpeza, vou mostrar para vocês como é que eu fazia e que em 80, 90% dos casos funcionou, nunca teve problema, tá? Mas lembrando, se você vai montar oficina, quer fazer um serviço top, investe, tá? Tanto na máquina quanto também no descarbonizante, tá? E você que é hobbyista aí de mecânica, o descarbonizante é muito mais baratinho, é mais barato que a máquina e é um produto aí que você também funciona bem, ele limpa, ele penetra, você vê que a hora que você bate o descarbonizante chega a espumar, tá? Ele agindo e fazendo a limpeza. E a sujeira solta mesmo. Então isso aqui custa em torno de 10, 15 reais e você faz todo o serviço. Mas vamos lá, vamos para a limpeza raiz, como eu fazia quando a gente começou. E eu sei que muita gente também faz desse jeito e bora lá. Bom, então vamos iniciar pelo material que a gente vai utilizar. Tá? Gasolina limpa, tá? Sem estar misturada com óleo 2 tempos. Gasolina comum aí, limpa, sem mistura de óleo. Um pincel, um recipiente para a gente poder fazer a desmontagem e depois passar a gasolina. Tá? Vou utilizar aqui também, ó, um pedacinho de esponja de aço e também alguns palitos de dente. Tá? Essa dica aqui, ó, eu aprendi com o Daniel, se eu não me engano é Daniel, do canal Silverbox. Tá? Também recomendo para vocês aí. É um canal bem bacana que fala sobre manutenção de roçadeira, motosserra. Tá? Ele tem uma loja, comercializa também alguns equipamentos lá, mas é um canal bem bacana também que leva informação na área de mecânica, e principalmente nessa área de casa e jardim. Então se você ainda não conhece, dá um pulinho lá, é o canal Silverbox aqui no YouTube, o Daniel passando informação pra gente aí também. Tá? Então o carburador que eu vou fazer a limpeza aqui, ele é um carburadorzinho de um motosserra da Steel, tá? Um MS 310. Esse dinossauro aqui a gente vai fazer o restauro dele. Logo logo a gente vai ter uma sequência de vídeos aqui no canal também, destrinchando ele. A gente vai restaurar, deixar ele novo de novo. Tá? Então são os próximos vídeos do canal aí na sequência. Então vamos lá. Carburador, primeiro passo, fazer a desmontagem. Tá? Esse tipo de carburador, ele se divide em duas partes aqui, né? Ó. Ele vai dessa forma lá no motor.
Então aqui na parte inferior é por onde a gente entra o combustível, tá? Por onde entra o combustível, e também a parte da bomba, né? A bomba, que é aquele sinal de vácuo que o motor gera ali. Hora ele assopra, hora ele puxa. Isso tem um diafragma aqui. Esse diafragma trabalha e puxa o combustível para a cuba, tá? A parte de cima dele aqui, ó, é a parte da galeria, a parte onde a gente tem as agulhas de regulagem. H é rivet, né? Alta rotação. E L é low, baixa rotação. Então, as duas agulhas de regulagem. Primeiro processo, iniciar a desmontagem. Então, vamos soltar os parafusos, retirar as agulhas. Então, aqui a gente retira a tampa. Muito cuidado, aqui é o diafragma, né? Ele que aciona o balancinho para poder entrar o fluxo de combustível aqui na cuba. Isso aqui tem que tomar cuidado, que de vez em quando ele cola. Ele gruda, não porque tem cola, é vácuo, né? Na hora que a gente pressiona a tampa ali, fica muito tempo fechado. Então cria um vácuo e o vácuo segura o diafragma. Então depois que a gente ergue uma beiradinha aqui, ó, vai puxando bem devagarzinho, que conforme o ar vai entrando, ele vai soltando, ó. Não é que ele está colado, não é uma cola. Muita gente pergunta se isso aqui monta com cola. Não, não monta com cola. Pronto. Então esse aqui é o diafragma. A função dele é, quando você acelera, que o motor puxa combustível para dentro, cria-se um vácuo aqui na cuba. Esse vácuo automaticamente pressiona, empurra ele para baixo, né, puxa ele. E aqui ele pressiona o cavalete aqui, ó, esse balancinho, que por sua vez vai erguer a agulha. Aqui no cantinho a gente tem uma agulha. E essa agulha permite a entrada de mais combustível. E assim o motor funciona. Tá? Então aqui também, deixa eu ver se eu consigo retirar essa junta. A junta também é o mesmo caso do diafragma, não é que ela cola, ela fica presa pelo vácuo. Então se a gente conseguir erguer aqui um pedacinho dela, conforme o ar vai penetrando, vai entrando, ela vai se soltando. Olha lá. Então a gente tirou a junta. E aqui, ó, a gente tem um parafuso que prende o conjunto aqui, o cavalete, ó. Segurar porque tem segura com a mão porque tem uma mola aqui por baixo. E aí agora a gente solta o parafuso. Ó. Então aqui a gente tem um pino, a agulha, aquela agulhinha com ponta de Viton, uma pontinha emborrachada. E esse aqui é o cavaletinho, que faz a abertura da agulha. Uma mola. Esse carburador, ó, ele tá com aquela meleca. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó, aqui no cantinho aqui, ó. É isso aqui que entope, ó. Isso aqui que... Só na minha mão aqui vai ficar mais fácil para vocês visualizar. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é aquela meleca. Isso aqui acontece por causa da reação da nossa gasolina com etanol e o óleo dois tempos, tá? Então o equipamento ele fica parado, tem essa reação e vira um grude mesmo, parece uma colinha. E acaba entupindo o carburador, tá? Esse carburador aqui, ó, esse modelo, ele é um carburadorzinho da Valbro. Ele tem um giclezinho aqui, ó. A gente consegue retirar um giclê para poder fazer limpeza também. Esse giclezinho aqui, ele tá aqui no circuito de alta, se eu não me engano. É isso mesmo, é o giclê de alta. O de baixa já é fixo aqui, ó. É um furinho bem menor, porque é pouco combustível que passa. Então aqui na parte de baixo, tá? Parte de baixo não, né? Parte de cima, porque na verdade ele vai nessa posição. Então essa aqui é a parte de cima do carburador. Então aqui a gente já finalizou a desmontagem da parte de cima. Ó, bastante meleca aqui, ó. Bastante grude. E agora a gente vai vir aqui para a parte que seria a bomba
de combustível do motosserra. Aqui é um parafuso só. E aqui é o mesmo esquema. A gente tem uma membrana. Aqui, ó. É a membrana da bomba de combustível. Então, como eu disse, a gente tem lá no motor aquela tomada de ar, tá? Que é essa tomada aqui, ó. Então aqui vem um sinal, ora ele assopra, ora ele puxa, tá? Isso aqui é gerado pelo pistão. A hora que o pistão sobe, cria um vácuo e puxa. A hora que o pistão desce, cria uma pressão e ele assopra. E esse empurra, sobe e desce, faz essa membrana aqui trabalhar, tá? Então, ora ela empurra, ora ela desce. E aqui, ó, são as galerias do carburador. Então, o combustível entra e ele fica nesse reservatório. Esse movimento de sobe e desce aqui da membrana, ele empurra o combustível. E como que ele empurra? Aqui, ó, tá vendo essas duas orelhinhas aqui, ó? Isso aqui é padrão, tá? Nesses roçadeira, motosserra, vocês vão ver tudo, vão ver muito isso aqui. Funciona como válvulas, tá? Então, ora puxa, ora empurra. E essas válvulas aqui funcionam como retenção. Dessa forma, o combustível percorre um caminho só, ou seja, do tanque de combustível, passa por aqui e alimenta a cuba do carburador. Tá? Essas válvulas aqui não deixam ele dar retorno. Então esse movimento de sobe e desce cria um fluxo num sentido só, devido a essas válvulas aqui. Então aqui a gente vai tirar. E a gente pode ver aqui, ó. Olha aqui. Tanto de sujeira. Ó. Então, a princípio, a limpeza é a limpeza mecânica manual, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, esse acúmulo de sujeira. A gente vai entrar com combustível ali para poder fazer a limpeza. Os pontos-chave, tá, que você tem que observar sempre que você for fazer limpeza no carburador. São as entradas, por onde percorre o combustível. Tá vendo aqui as galerias, ó? Aqui é cheio de furinhos, então você tem que reparar, ver se não está entupido, tá? Isso daqui. Aqui, antes do combustível subir para a cuba aqui, através da agulha, a gente tem um pré-filtro aqui, ó. Tem o filtro no tanque, tá? Aquele filtro que vai lá no tanque. Só que aqui a gente também tem um filtro. Puxar com cuidado aqui para não rasgar. É uma telinha metálica. Aqui, ó. Essa telinha. Geralmente, carburador que fica muito tempo parado, equipamento, cria essa mesma meleca que eu mostrei, cobre essa telinha aqui, ó. E aí o que acontece? O combustível não passa, teu motor não vai funcionar. Então a gente retira a telinha. Ó, aqui também a gente vê. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas tem um pouco daquele grudezinho aqui, ó. Isso é de praxe nesse tipo de carburador. Tá? E agora, para finalizar a desmontagem completa aqui, vamos retirar as agulhas. Essa aqui é a agulha L, de low, baixa. E aqui é a agulha H. Sempre que for tirar, presta atenção, porque tem carburador que as agulhas são iguaizinhas. Então não tem problema você inverter uma com a outra. Mas tem carburador que é diferente. Tá? Ó, nesse caso aqui já muda. Tanto a rosca, o diâmetro. É diferente, sim. Uma tem uma rosca mais fina e a outra tem uma rosca mais grossa. E uma é maior, a outra é menor. A gente consegue ver aqui. Então o que tem que tomar cuidado? Na hora de montar. Porque você pode muito bem, a diferença é pouca. Mas de repente você pega invertido e não presta atenção, você coloca, a hora que aperta, estraga a rosca ou estraga a agulha. Tá? Então nesse caso aqui, ó, a agulha low ela é maior, ela é mais comprida e a rosca dela é mais fina. E a agulha H, que é a rivet de alta rotação, ela é uma agulha mais grossa e o comprimento dela aqui é mais curto. Na hora de montar, para não montar invertido. Então a gente vai retirar as juntas aqui também, ó. Essa junta da tampa é a mesma coisa, ó. Ela é colada, mas é pelo vácuo. Então você ergue uma pontinha dela
vai devagar, conforme o ar vai entrando, ela vai descolando. Nem sempre que você vai fazer a manutenção no carburador, você tem que trocar o kit, tá? O reparo do carburador, que nem eu escuto muita gente falar, ah, mas tem que trocar reparo. Não precisa trocar toda vez não, tá? Às vezes você tira, se a junta está perfeita, se está intacta, não tem problema nenhum. Só vai trocar se porventura ela estiver rasgada, se o diafragma estiver ou muito ressecado ou furado, tá? Mas não quer dizer que toda limpeza que você vá fazer, você tem que trocar o reparo do carburador. Tirar uma junta aqui. Ó, nesse caso, ela danificou, tá? Então, nesse caso aqui, não teria como montar com essa mesma junta. Beleza? Aqui teria que substituir. Porque ela tá tão colada que, ó, estourou um pedacinho aqui. Então, correto seria montar com uma junta nova. Então, olha aqui ó, o tanto de sujeira nesse carburador. Então, agora vamos